Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Ingrid, estagiária de matemática, e hoje vim aqui conversar com vocês sobre potenciação. Para a gente começar, vamos conversar um pouco sobre a lenda do jogo de xadrez. É uma história muito legal que o escritor matemático Malba-Tahan conta em seu livro O Homem que Calculava. Eu encontrei no YouTube esse vídeo de um trabalho escolar de alguns alunos de Santa Catarina. Eu gostei bastante, até porque foram eles que desenharam e animaram um vídeo contando a história dessa lenda. O vídeo está disponível no YouTube e o link eu vou colocar na descrição deste vídeo aqui. Ok? Vamos lá? A História do Xadrez, por Frederico, Roger Ney, João Pedro e Bernardo Rigon. Como tudo começou? Batalha de Daxina! Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Não, eu vou ganhar. Você vai perder. Você eu vou que ganhar. vai Não, perder. eu. Neste momento da batalha, algo terrível acontece. Fui atingido. O príncipe Ad-Jamir, filho do rei Yadava, morreu varado por uma flecha inimiga durante o combate. Mesmo tendo vencido a batalha, o bondoso rei Yadava voltou para casa muito triste pela morte do filho. Por que foi acontecer isso comigo? Por quê? Passava os dias na angústia, trancado em seu quarto, pensando no filho. Recriava em uma caixa de areia todos os movimentos da trágica batalha de Daxina. Um dia, um jovem Brahmane que havia ficado sabendo da tristeza do rei resolveu ir a seu palácio tentar ajudá-lo. Senhor rei, temos um jovem e pobre Brahmane querendo vê-lo. Parece que ele quer te dar um presente. O rei pensou um pouco e então disse: Ok, pode deixar ele entrar. Olá, meu rei. Meu nome é César e vim trazer um jogo para o senhor. E como funciona esse jogo? O jogo é um tabuleiro dividido em 64 partes, onde estão localizadas várias peças com lugares e movimentos pré-definidos, divididos em 2 times. Cada time tem as peças de uma cor. E como faço para ganhar? Para ganhar, você precisa eliminar o rei inimigo usando qualquer uma de suas peças. Em alguns minutos, o Brahmane explicou ao soberano todas as regras do jogo. Em questão de algumas horas, o rei já havia treinado bastante e já ganhava de todos da corte. Haha, ganhei! O rei percebeu que uma das partidas que estava jogando parecia recriar a batalha de Daxina. O Brahmane concordou e fez uma observação. Para que a batalha pudesse ser ganha, era necessário o sacrifício de um determinado bispo, que, na batalha real, foi representado pelo príncipe Ad-Jamir. O rei entendeu, então, que de vez em quando são necessários grandes sacrifícios para se obter grandes vitórias. O rei ficou tão feliz que ofereceu ao Brahmane várias recompensas. Já pensou em ter um palácio? Posso te dar muitos sacos cheios de ouro. Tudo o que você desejar eu posso te dar. Joias, ouro, muito ouro. Tudo o que você quiser. Escolha algo. O Brahmane, ao contrário do que todos esperavam, disse que gostaria de receber sua retribuição em grãos de trigo, da seguinte maneira. Pela primeira casa do tabuleiro, quero receber 1 grão de trigo. Pela segunda, 2 grãos. Pela terceira, 4 grãos. Pela quarta, 8 grãos. Pela quinta, 16 grãos de trigo. E assim por diante, dobrando consecutivamente. O rei riu do pedido do Brahmane, achando que com 2 ou 3 punhados de trigo poderia cumpri-lo. Mas, quando os matemáticos trouxeram o resultado da conta de quantos grãos de trigo o Brahmane gostaria de receber, o rei ficou boquiaberto. O quê?
18 quintilhões, 446 quadrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551.615? Isso são muitos grãos! Naquele dia, o rei aprendeu 2 lições. A primeira é que para se obter grandes vitórias são necessários grandes sacrifícios. E a segunda é que as coisas nem sempre são o que parecem ser. Fim! Cessa, o inventor do jogo, diz ao rei que gostaria de ganhar como recompensa 1 grão de trigo para a primeira casa do tabuleiro, 2 grãos de trigo para a segunda casa do tabuleiro, 4 grãos de trigo para a terceira casa, 8 grãos de trigo para a quarta casa e assim por diante. Então, na primeira casa, nós teríamos 1 grão de arroz, aqui. Na segunda casa, 2 grãos de arroz, ou seja, o primeiro da casa anterior, vezes 2. Na terceira casa, teríamos os 2 grãos da casa anterior, vezes 2, que são 4 grãos. Na quarta casa, teríamos os 4 grãos da casa anterior, vezes 2, que equivale a 8 grãos. Aqui eu separei um outro vídeo da Khan Academy, que explica de uma maneira diferente o pedido do inventor Cessa. Vamos conferir? Muito bem, parece que temos um jogo aqui. Não é bem um jogo, é mais um desafio. Eu coloquei 1 grão de arroz no primeiro quadrado, tem 64 quadrados nesse tabuleiro, e para cada quadrado consecutivo, dobrei a quantidade de arroz. Quantos grãos de arroz acha que teria nesse quadrado? Vamos pensar um pouco. Aqui tem 1, e então multiplicou por 2. Então, teremos 2 vezes 2. Não. 2 vezes 1, tô louco? Aqui vai ser 2 vezes aquilo, então 2 vezes 2. Aqui vai ser 2 vezes aquilo, então estamos juntando um monte de 2 aqui e vai ser 2 vezes 2. Deveria ter feito de lado. Aqui vai ser 5 2 multiplicados. Esse vai ser 6 2 multiplicados. Esse vai ser 7 2 multiplicados. Esse vai ser 8. Depois 9, 10, 11, 12, 13. Então vai ser tudo isso se multiplicando. 8.192 grãos de arroz é o que a gente vê aqui. Quanto será que precisaria de água e de panela para preparar todo esse arroz? Mas muito bem, vamos lá. E se a gente andasse mais 4 passos? Quanto arroz seria? 4 passos, multiplicaria por 2, depois por 2 de novo, depois por 2 e depois por 2 de novo. E seria esse número vezes 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16. Seria 120, 130 mil mais ou menos por aí. 131.672 para ser mais exato. Nem chegamos na metade do tabuleiro ainda. Quer dizer, isso é um monte de arroz e daria para fazer uma festa. E o último quadrado? Isso seria 63 passos. Faríamos 2 vezes 2, vezes 2... Vamos fazer 63 vezes, então vai ser um número enorme e seria legal se houvesse uma anotação para isso. Eu sei que eu imagino que seria uma pilha de arroz do tamanho do Monte Everest e o suficiente para alimentar 485 trilhões de pessoas. Mais uma pergunta. Foi meio chato para escrever todos esses 2. Se eu fosse da comunidade matemática, criaria um tipo de notação para isso. Ficou legal esses pontinhos aqui, vezes e o 63. Deu para entender, mas ainda é meio grande.
E se a gente escrevesse... matemáticos gostam de eficiência, não é? Porque assim eles podem ir para casa para contar arroz. Mas muito bem. São 63,2 multiplicados todos juntos. Isto é o primeiro quadrado no tabuleiro. Aqui vai ser 1 grão de arroz. E se dobramos isso, vamos ter 2 grãos de arroz. E dobrando de novo, teremos 4. Isso é semelhante ao que fizemos, mas representado de forma diferente. Nesse que você está fazendo cada vez que adiciona esses palitos de sorvete se ramificando, tipo um palito de sorvete, e vira 2 palitos, e você continua fazendo isso. Um palito vira 2, mas agora tem 2 deles, então aqui tem 1, aqui tem 1 vezes 2, e cada um desses se ramifica em 2, daí teremos 2 vezes 2 e teremos 4 palitos de sorvete. Para cada ramificação, estamos multiplicando por 2 de novo. Para cada passo, estamos multiplicando por 2 de novo. Continuo ramificando como uma árvore. Agora consigo visualizar que cara tem 2 elevado a 3. É isso que temos. 1 vezes 2, vezes 2, vezes 2, que é 2 elevado a 3. Quando vejo 2 elevado a algo, digamos a n, n será o número de passos nessa árvore. Esse é um jeito de pensar. Um jeito de pensar é o número de vezes que ramificou, mas essa árvore aí, eu não sei se isso conta porque aqui ramifica 4 vezes para cada. Quer dizer, não vai ser mais o 2. Vai ser, aqui ele ainda não ramificou, então aqui vai ser 4 elevado a 0, sem ramificações. Aqui você ramificou uma vez, então vai ser 4 elevado à primeira, 4 ramos. Agora vai ramificar uma segunda vez, e aqui é 4 elevado à segunda potência. Daí a base. Então, a gente chama de base, é 4. Isso é quantos ramos virão de cada um em cada uma dessas junções. Então, aqui você ainda não ramificou, e aqui ramificou uma vez. Já aqui, 2 vezes. Isso é interessante. É por isso que quando vejo uma árvore com milhares de folhas, mas apenas um tronco, quando você entra na copa e olha para cada braço, eles só se ramificam 3 ou 4 vezes, o que demonstra o poder do crescimento exponencial. Incrível! Beleza. A ideia, então, é construirmos um modelo matemático para explicar como o inventor Cessa queria receber a recompensa. Vamos lá? Para fazer este modelo, eu vou propor construirmos uma escala que vai do 0 ao 4. E vamos fazer uma escadinha também. Agora, vamos completar a escala com uma ideia semelhante à do Cessa. Onde o número do degrau for 1, eu vou completar com um número. Sei lá, eu vou usar o número 3 como exemplo. No segundo degrau, teremos 3 vezes 3. No terceiro degrau, teremos 3 vezes 3 vezes 3. E no quarto degrau, teremos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O número que sempre repete é chamado de base. Nesse caso, o 3 é a nossa base. Nós também chamamos o número que sempre se repete como fator. Nesse caso, temos um fator de 3. Quantas vezes cada número se repete em cada degrau? Aqui, o número se repete 4 vezes. 4 também é o número do degrau que o número está. Ele está no quarto degrau e a quantidade de números 3 que se repetiram foram 4 também. Aqui, o número 3 se repete 3 vezes. 3 também é o número do degrau que o número está. Ele está no terceiro degrau e a quantidade de números 3 que se repetiram foram 3 também. Aqui, o número se repete 2 vezes. 2 também é o número do degrau que o número está. Ele está no segundo degrau e a quantidade de números 3 que se repetiram foram 2 também. Aqui, o número se repete uma vez. E 1 também é o número do degrau que o número está. Ele está no primeiro degrau e a quantidade de números 3 que se repetiram foram 1 também. A escala de 0 a 4 vai representar o valor do nosso expoente, ou seja,
a quantidade de vezes que a base se repete. A escala de 0 a 4 vai representar o valor do nosso expoente, ou seja, a quantidade de vezes que a base se repete. Então, o número que se repete é chamado de base. E a quantidade de vezes que a base se repete, nós chamamos de expoente. Então, podemos assim representar uma potência de base 3 e expoente 4, porque o número que se repete é o 3, e ele se repetiu 4 vezes, então esse vai ser o nosso expoente aqui em cima. Percebam que, conforme eu for subindo os degraus, eu coloquei mais um fator para ser multiplicado pelo que já existia. O que acontece se tentarmos multiplicar uma potência por outra? Vamos ver. Na primeira linha, temos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Um total do número 3 se multiplicando 4 vezes por ele mesmo. Embaixo temos 3 vezes 3 vezes 3, que é um total de 3 vezes o número 3 se multiplicando por ele mesmo. Multiplicando esses blocos de números, vamos ter o seguinte: 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 aqui, vezes 3 vezes 3 vezes 3. Como é todo mundo igual, a gente pode retirar os parênteses e vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 7 vezes que a gente multiplica o 3 por ele mesmo. Dá para perceber uma coisa interessante aqui. Se a gente somar os expoentes, que é quantas vezes o número se repetiu, ali do 3 elevado a 4, 7 Dá para perceber uma coisa interessante aqui. Se a gente somar os expoentes, 7 é exatamente a quantidade de vezes que o número 3 se multiplicou aqui, olha. Quando a gente juntou esses blocos. Me parece que a gente tem uma regrinha por aqui. Vamos ver? Anotem aí. Descobrimos a primeira propriedade, que é o produto de potências. Para calcular um produto de potências de mesma base, a gente mantém a base e somamos os expoentes. Em outras palavras, a gente conserva o número de baixo e soma os números de cima. Se eu quero multiplicar as potências entre si, eu preservo o número de baixo e só somo a quantidade de vezes que eles se repetem. Vamos praticar. Pause o vídeo e tente resolver estes exercícios utilizando a primeira propriedade da potenciação. O primeiro exercício temos 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 5. No segundo exercício, temos 6,4 elevado a 5 vezes 6,4 elevado a 4. No último exercício, nós temos 7 terços elevado ao quadrado vezes 7 terços elevado a 5 vezes 7 terços elevado a 3 vezes 7 terços elevado a 4. Aqui está a resolução dos exercícios do slide anterior. Vamos corrigir? No primeiro exercício, 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 5. Aqui eu vou resolver igual da primeira vez que a gente começou a falar desse assunto. Eu vou abrir a potência, 3 ao cubo. 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes
3 elevado à quinta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Se eu somar, se eu for contar quantas vezes o 3 se repetiu, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 3 se repete 8 vezes. Então, temos 3 elevado a 8. No exercício de baixo, eu pulei essa etapa e eu apliquei direto a propriedade, tá bom? Que é a soma do expoente. Eu conservei a base, que é um número que se repete, 6,4, e somei os expoentes, 5 mais 4. Então, o resultado é 6,4 elevado a 9. Aqui, eu também apliquei a propriedade da multiplicação das potências. Eu conservei a base e somei os expoentes. Então, somando 2 com 5, com 3 e com 4, eu tenho 14. Então, o resultado é 7 terços elevado a 14. Parabéns! Vocês subiram um nível na busca pelas propriedades da potenciação. Vamos continuar investigando para encontrar mais propriedades? E se eu quiser descer na escada, como faço para voltar para o número anterior? Quando eu quero reduzir um número, uma forma que eu tenho é realizar uma divisão. Neste caso, vamos dividir 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 por 3. Só que eu quero reduzir um degrau apenas na escada, certo? Então, vejam que quando eu divido 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 por 3, eu vou cortar esse 3 de cima com o 3 de baixo, porque eu estou dividindo apenas por um 3, tá? E, como resultado, eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3, que é o mesmo valor deste degrau aqui, abaixo do 4, ou seja, do degrau 3, onde eu tenho 3 vezes o número 3 se multiplicando. Aqui, a gente vai ter a mesma situação. Do terceiro degrau, eu quero ir para o segundo degrau. Então, eu vou diminuir só um degrau, realizando a divisão de 3 vezes 3 vezes 3 por 3. Novamente, eu corto um 3 aqui de cima com um 3 aqui de baixo, resultando em 3 vezes 3, que é o mesmo número que eu tenho aqui no segundo degrau, que é 3 vezes 3, ou seja, o número 3 se multiplicando por ele mesmo 2 vezes. Então, a gente vai fazer o mesmo para o degrau 1 da nossa escada. Vamos dividir o 3 vezes 3 por 3. Vamos cortar 1, 3, porque estamos dividindo apenas por 3, e vai sobrar apenas o número 3, que é o mesmo número que temos aqui, no primeiro degrau da escada. Percebam que, conforme eu fui descendo os degraus, eu dividi os fatores por uma unidade da base 3 e fui descendo cada degrau assim. Vamos lá, vou dividir 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 por 3 vezes 3 vezes 3. Corto os 3 respectivos, aqui, 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 sobrando um 3. Isso aqui é a mesma coisa que escrever 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 3. Porque aqui eu tenho 4
vezes o 3 se repetindo, se multiplicando. E aqui embaixo eu tenho 3 vezes o número 3 se multiplicando, tá? Eu realizo essa operação e eu tenho 3 elevado a 1, que é a mesma coisa que 3, certo? Então, a operação que a gente tem aqui, quando a gente divide uma potência por outra potência, nós vamos subtrair os expoentes, certo? Então, eu conservo a base, que é o número 3, certo? E subtraio os expoentes. 4 menos 3 é igual a 1. Então, a gente acaba tendo uma segunda propriedade, que vai ser o quociente de potências. Para calcular o resultado de uma divisão de potências de mesma base, mantemos a base e subtraímos os expoentes. Em outras palavras, a gente conserva um número de baixo e subtrai os números de cima. Vamos praticar. Pause o vídeo e tente resolver estes exercícios utilizando a segunda propriedade da potenciação. Nós temos no primeiro exercício 7 terços elevado ao quadrado dividido por 7 terços elevado ao cubo. O segundo exercício, nós temos 8 elevado a 9 dividido por 8 elevado a 5. E no terceiro e último exercício, nós temos 9 elevado a 8 dividido por 9 elevado a 2. Nós temos 7 terços elevado ao quadrado dividido por 7 terços elevado ao cubo. Aqui eu já vou aplicar direto a propriedade, onde eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Bom, 2 menos 3 é igual a menos 1. Então, eu tenho 7 terços elevado a menos 1. Não se preocupem com esse expoente negativo, tá? Que a gente vai estudar ele daqui a pouquinho. Eu vou explicar um pouco melhor para vocês, tá bom? Vamos para o próximo. 8 elevado a 9 dividido por 8 elevado a 5. Vamos aplicar a propriedade e temos conserva a base, subtrai os expoentes. Então, eu vou subtrair 9 e 5, ficando com 8 elevado a 4. No último exercício, nós temos 9 elevado a 8 dividido por 9 elevado a 2. Subtraindo os expoentes e conservando a base, nós ficamos com 9 elevado a 6. Percebam que, quando estamos no degrau 1 da escada, ou seja, usando o expoente 1, o número resultante acaba sendo o próprio número da base. Isso acontece porque eu dividi os números do degrau anterior, ou seja, 3 vezes 3, eu dividi eles por 3. Cortei esse 3 com esse 3 e sobrou só um 3, tá? Isso sempre vai acontecer com outros números, tá? Então, a gente acaba tendo uma terceira propriedade da potenciação aqui. Vamos anotar? Então, anotem aí. Descobrimos a terceira propriedade das potências, que são as potências de expoente 1. Potências cuja base é um número racional qualquer, isso pode ser um número inteiro, uma fração, um número negativo, uma raiz, e o expoente dela é 1,
possuem o resultado igual à própria base. Ou seja, em outras palavras, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Continuando a completar a escada, falta a gente preencher aqui o degrau 0 da escada. O que acontece? Será que eu consigo continuar dividindo o número anterior por ele mesmo? Sim, eu consigo. Vamos ver o que acontece? Eu vou dividir 3 por ele mesmo e vai ficar com 1. Quando eu divido um número por ele mesmo, eu tenho o resultado 1. Então, quando os números estão no degrau 0, ou seja, tem expoente 0, sempre vão ser 1. Isso sempre acontece, então nós podemos tirar daqui uma outra propriedade. Então, anotem aí. Descobrimos a quarta propriedade das potências, que são potências de expoente 0. Ou seja, potências cuja base é um número racional, que pode ser um número inteiro, uma fração, um número negativo, uma raiz, e são diferentes de 0 e o expoente é 0, tem resultado igual a 1. Em outras palavras, todo número elevado a 0 é igual a 1. Para ir de menos 1 a menos 2, nós somamos 1 a menos 1. Aqui, nós vamos usar as regras de sinal da adição. Se você tiver dúvidas, pause o vídeo e veja a nota no post-it ao lado. Primeiro, nós temos que resolver este jogo de sinal aqui, tá bom? Mais com menos é menos, certo? Então, a gente vai ter aqui menos 1, menos, que foi desse sinal, desse jogo de sinal que a gente resolveu aqui, 1. Temos menos 1, menos 1. Aqui, no post-it ao lado, nós temos que menos com menos soma e conserva o sinal. Então, isso vai ser igual a... Vamos conservar o sinal, que é negativo, menos, e vamos somar 1 mais 1, que é 2, certo? Então, para ir de menos 1 a menos 2, nós vamos somar 1 a menos 1, resolvendo primeiro esse jogo de sinal aqui e aplicando as regras de sinal da adição para resolver a equação final. Então, vamos seguir dividindo o número do degrau anterior por 3. Percebam que aqui eu vou ter uma fração sendo dividida. Como eu faço para resolver? Você conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente vai conservar a fração, a primeira fração, que é 1/3, e vamos multiplicar pelo inverso de 3, que seria 1/3. Porque aqui embaixo do 3, deixa eu trocar a cor da caneta. Porque aqui embaixo do 3 temos 1. Aí a gente inverte isso daqui, que vai ficar 1/3, certo? Aí a gente faz a multiplicação de frações, que vai ser 1 vezes 1 aqui em cima, 1, e 3 vezes 3, 9. Um outro jeito da gente escrever isso é deixar a multiplicação aqui embaixo sem resolver. Vai ser 1 dividido por 3 vezes 3, certo? Aqui, a gente continua o mesmo processo. A gente vai dividir este número
por 3, certo? Vamos ter de novo uma fração sendo dividida. Então, a gente vai conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, tá? A gente conserva a primeira, 1 dividido por 3 vezes 3, multiplicamos pelo inverso de 3, que é 1/3. Aqui, a gente vai aplicar a multiplicação de frações e vamos ter 1 dividido por 3 vezes 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 1 dividido por 27. 1 sobre 27, ok? Aqui, a gente vai continuar com o mesmo processo, tá? A gente conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração que está sendo dividida. Então, nós vamos ter a primeira fração, que é 1 sobre 3 vezes 3 vezes 3, vezes 1 sobre 3, que, aplicando a multiplicação de frações, temos 1 sobre 81. É a mesma coisa que colocar 1 sobre 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ok? A gente consegue perceber que o número de vezes que o 3 está se multiplicando aqui embaixo, no denominador da fração, vai aumentando conforme a gente também aumenta de nível na escala negativa. Por exemplo, aqui a gente tem 1 sobre 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quantas vezes o 3 está se repetindo? Ele está se repetindo 4 vezes. E a gente está no andar menos 4, né? A gente está no degrau menos 4 dessa escala. O que mais a gente consegue perceber? Quem aí pode me dizer? Isso mesmo. Se o grau do expoente, o número que ele está na escala, for negativo, a potência pode ser escrita como uma fração, que é estes exemplos que nós fizemos aqui. Então, a gente pode escrever 1 sobre 3 vezes 3 vezes 3 como 3 elevado a menos 3. Por quê? Menos no expoente significa que temos uma fração e 3 são um número de vezes que a base se repetiu, ou seja, 3 vezes. Então, 1 sobre 3 vezes 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 3. Um outro exemplo, a gente tem 1 sobre 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Temos 1 dividido por 3 se multiplicando por 4 vezes. Então, a gente vai ter a nossa base 3 elevado a menos, porque temos uma fração, 4, que é a quantidade de vezes que o número 3 se repetiu. Então, aqui a gente descobriu que podemos utilizar a potenciação com expoentes negativos. Agora, percebam que a gente vai usar a multiplicação e divisão de frações. Se necessário, pause o vídeo e vá fazendo os cálculos junto comigo. Nós vamos pegar 1 sobre 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 e dividir por 1 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Aqui nós vamos usar aquela
aqui nós vamos usar aquela regrinha que a gente viu em slides anteriores, que é conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, nós temos a primeira conservada multiplicada pelo inverso da segunda. Realizando a multiplicação de frações, nós ficamos com 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, dividido por 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, certo? Então, a gente corta os 3 equivalentes, esse, sobrando apenas um 3. Eu posso escrever isso daqui, que acaba sendo um pouco confuso, talvez a gente pode se esquecer de algum 3 aqui, ou contar errado, né? Pode acontecer. A gente pode escrever dessa maneira aqui, tá? Utilizando as potências. Então, aqui em cima, nós temos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O 3 se repete 4 vezes. 1, 2, 3, 4. É o mesmo que, então, escrever 1 sobre 3 elevado a 4. Mesma coisa aqui para cima. A mesma coisa aqui nessa fração de baixo. Temos 1 dividido por 3 elevado a quinta. Por quê? Aqui o 3 se repete 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Isso daqui a gente pode escrever também de um outro jeito, que é com os expoentes negativos, né? Então, aqui nós temos uma fração. A gente pode escrever essa fração 1 sobre 3 quartos como 3 elevado a menos 4, dividido por 1 dividido por 3 elevado a quinta, que é a mesma coisa que 3 elevado a menos 5, certo? As propriedades 1, que é a multiplicação, e a propriedade 2, que é a divisão de potências, podem ser aplicadas para potências de expoentes negativos também, certo? Então, quando a gente tem uma divisão de potências, o que a gente faz? A gente subtrai os expoentes, certo? Que é a nossa segunda propriedade, que é o quociente de potências. Então, a gente vai manter o 3, que é a base, e vamos subtrair os expoentes, ficando menos 4 menos o menos 5. Então, resolvendo essa subtração, nós temos as regras do jogo de sinal, ou seja, menos com menos dá mais, aqui. Então, a gente fica com menos 4 mais 5. A gente aplica novamente a regra do jogo de sinal e temos sinais diferentes. Subtrai, então a gente vai subtrair 4 de 5 e a gente conserva o sinal do maior. O número maior aqui no caso é o 5. O sinal que acompanha o 5 agora é esse mais, um positivo. Então, 5 menos 4 dá 1 e o sinal que acompanhará esse número aqui é o mais, tá? Nesse caso, a gente não precisa indicar o mais aqui, que a gente já sabe que ele é positivo. Aqui nós temos um número
que já é familiar para a gente, né? A gente tem um número elevado a 1. Isso aqui é a quarta propriedade da potência, que são as potências de expoente 1. Então, potências cuja base é um número qualquer e o expoente é 1, possuem resultado igual à própria base, ou seja, 3 elevado a 1 é 3. Então, aqui nós temos os dois tipos de contas que nós calculamos. A primeira é a conta por frações, com todos aqueles 3 sendo multiplicados. E aqui embaixo, as contas que a gente fez utilizando a propriedade das potências, tá? Eu acho bem mais divertido fazer as contas com potências. Principalmente porque as chances da gente se confundir contando e escrevendo o número de 3 é bem menor, certo? E isso facilita o nosso trabalho, deixa as coisas mais práticas. E vocês? O que vocês acham? Vocês preferem fazer as contas com as frações, abrindo a potência, né? Escrevendo por extenso a potência, ou fazer a conta com as propriedades das potências? E aí? Aqui, nós revisamos a propriedade de divisão de potências e descobrimos também que podemos utilizar a potenciação com expoentes negativos. Revisamos também as potências elevadas a expoente 1. Prontos para continuar? A seguir, vamos adicionar mais umas peças, que são as últimas propriedades da potenciação. As 3 últimas propriedades da potenciação são bem tranquilas e vão trabalhar com a partilha do mesmo expoente para diferentes membros de uma expressão. Por exemplo, aqui temos 2 elevado ao quadrado, e essa expressão inteira é elevado a 5. Eu poderia abrir a potência e contar quantas vezes o 2 vai se repetir. Primeiro, fazemos o 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2. E esse termo, que está dentro do parênteses, é elevado a 5. Depois, vamos repetir 5 vezes a multiplicação deste termo, 2 vezes 2. Quantas vezes o termo 2 vezes 2 se repete? 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E quantos 2 existem ao todo nessa expressão? Isso mesmo, o número 2 se multiplica por ele mesmo 10 vezes. Então, é o mesmo que dizer que a base é o 2 e o expoente é o 10, pois é a quantidade de vezes que a base se repetiu. Então, anotem aí. Descobrimos a quinta propriedade das potências, que é a potência de uma potência. Para encontrar uma potência de uma potência, a gente mantém a base e multiplica os expoentes. A próxima propriedade é uma propriedade bem tranquila. Sempre que eu tiver uma multiplicação acontecendo dentro do parênteses e essa multiplicação ela estiver elevada a uma potência, eu distribuo esse expoente aos números que estão sendo multiplicados. Então, 4 vezes 9 elevado a 5 é igual a 4 elevado a 5 vezes 9 elevado a 5. Outro exemplo, 8 vezes 2 elevado a 10. É o mesmo que dizer que 8 elevado a 10 vezes 2
elevado a 10. Perceba que eu distribuí esse expoente entre os números dentro do parênteses que estão se multiplicando. Temos outro exemplo aqui. 7,3 vezes 3,5 elevado a 7. É a mesma coisa que colocar 7,3 elevado a 7 vezes 3,5 elevado a 7. Então, descobrimos a sexta propriedade da potência, que é potência de um produto. Para calcular a potência de uma multiplicação de 2 ou mais fatores, elevamos cada fator da multiplicação ao expoente da potência. Estamos chegando, finalmente, à última propriedade da potenciação. Sempre que eu tiver uma divisão acontecendo dentro do parênteses, e essa divisão estiver elevada a uma potência, eu distribuo esse expoente nos números que estão sendo divididos. Então, se eu tenho 2 dividido por 9 elevado a 11, é a mesma coisa que dizer que 2 elevado a 11 dividido por 9 elevado a 11. Outro exemplo. Tenho 7 dividido por 3 elevado a 2. É o mesmo que dizer que 7 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 2. Um outro exemplo, nós temos 5 dividido por 2 elevado a 3. É a mesma coisa que dizer que 5 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. Temos, então, a nossa sétima propriedade das potências, que são potência de um quociente. Para calcular a potência de uma divisão, elevamos o dividendo e o divisor ao expoente da potência. Ufa! Conseguimos descobrir todas as propriedades da potência. Você consegue dizer qual post-it corresponde a qual propriedade? Se necessário, pause o vídeo e faça as relações. Além disso, descobrimos também que essas propriedades da potência são utilizadas tanto para expoentes positivos quanto para expoentes negativos. Neste exercício, você deverá aplicar as propriedades de potenciação convenientes a cada caso. Pause o vídeo e realize esta atividade. No próximo slide, teremos a correção do exercício. Boa sorte! Olá! Espero que você tenha conseguido resolver todos os exercícios. A seguir, temos a resolução. Na letra A, nós vamos trabalhar com a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Para isso, devemos conservar a base e somar os expoentes. Portanto, 8 elevado a 4 vezes 8 elevado a 8 é igual a 8 elevado a 8 mais 4, que é igual a 8 elevado a 12. Na letra B, nós vamos utilizar duas propriedades. A da subtração de expoentes, por se tratar de uma divisão entre potências de mesma base, que vai resultar em 10 ao quadrado dividido por 10 à sexta. Nós vamos subtrair e vai ficar 10 elevado a menos 4. Em seguida, temos a transformação do expoente negativo para positivo, transformando a base em uma fração. Se você chegou até aqui, 10 elevado a menos 4, não se preocupe, está correto também. Na letra C, temos a propriedade de que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, neste caso, 1000 elevado a 1 é igual a 1000.
Na letra D, temos a seguinte propriedade. Aqui vamos usar a propriedade de todo número elevado a zero é igual a 1. Aqui, nós vamos utilizar a propriedade de uma potência de uma potência. Primeiro, nós resolvemos tudo que está fora do parênteses. Então, vamos resolver primeiro 2 ao cubo. 2 ao cubo é igual a 8 e mantemos a mesma expressão anterior aqui, porque estávamos resolvendo primeiro do lado de fora do parênteses. Agora, nós resolvemos essa expressão aqui, 3 vezes 8, que é 24. Na letra F, a gente vai ter a distribuição do expoente pelos fatores multiplicando dentro do parênteses. Então, vamos ficar com 3 elevado a 10 vezes x elevado a 10. Na letra G, temos x elevado a menos 4. Como a gente utilizou aqui na propriedade B, um número com expoente negativo pode ser escrito no formato de uma fração. Então, ficamos com 1 sobre x elevado a 4. Pela atenção e pelo interesse, o meu agradecimento. Muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!